Existe um momento muito pequeno, quase invisível. Um espaço entre o que acontece fora de você e o que acontece dentro de você. Alguém fala algo. Um pensamento aparece. Uma sensação surge no corpo. E quase instantaneamente, algo dentro de você responde. Você reage. Às vezes com palavras. Às vezes com emoção. Às vezes com medo. Às vezes com tensão. E muitas vezes, sem perceber. Esse impulso de reagir é tão automático que parece inevitável. Mas não é. Entender isso pode mudar completamente a forma como você vive. Porque grande parte do sofrimento humano não vem apenas do que acontece, mas da forma como reagimos ao que acontece. Os estoicos perceberam isso há mais de 2000 anos. Filósofos como Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca observaram algo muito simples, mas profundamente transformador. Não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como interpretamos e reagimos a eles. E hoje, a neurociência moderna começa a explicar por quê. Quando algo acontece, uma crítica, um pensamento, uma sensação, o cérebro não responde de forma racional imediatamente. A primeira resposta vem de uma estrutura muito mais antiga. A amígdala. Uma região do cérebro responsável por detectar ameaças. Ela não analisa profundamente. Ela reage rápido. Seu objetivo é proteger. E por isso, ela dispara sinais de alerta mesmo quando não há perigo real. Um comentário pode ser interpretado como ameaça. Um pensamento pode ser interpretado como perigo. Uma sensação no corpo pode ser interpretada como algo grave. E o corpo reage. O coração acelera. O peito aperta. A mente entra em alerta. E então vem um impulso. Preciso fazer algo. Preciso responder. Preciso escapar. Preciso resolver isso agora. Esse é o momento crítico. O momento em que a maioria das pessoas reage automaticamente. Mas os estoicos ensinavam algo diferente. Eles falavam sobre a importância de criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Um pequeno intervalo onde a consciência pode entrar. Onde você pode observar antes de agir. E esse espaço, por menor que seja, é onde mora a liberdade. Existe uma diferença fundamental entre reagir e responder. Reagir é automático. É rápido. É impulsivo. É guiado por emoção. Responder é diferente. Responder envolve consciência, escolha, presença. Mas na prática, essa diferença não é tão fácil de perceber. Porque o cérebro foi treinado ao longo da vida para reagir. Principalmente em situações que envolvem rejeição, crítica, medo, incerteza, pensamentos desconfortáveis. Por exemplo, um pensamento intrusivo surge. Imediatamente, a mente reage. Isso é perigoso. Isso significa algo sobre mim. Eu preciso parar isso. Essa reação gera mais ansiedade, mais atenção, mais medo. E o ciclo continua. Mas existe outra possibilidade. Uma resposta. Observar o pensamento sem tentar controlá-lo. Permitir a sensação no corpo. Não agir imediatamente. Isso não é passividade. Isso é habilidade. Na psicologia moderna, especialmente em abordagens como ACT, terapia de aceitação e compromisso, isso é chamado de disfusão cognitiva. Ou seja, ver pensamentos como eventos mentais, não como verdades. Curiosamente, isso é muito próximo do que os estoicos já diziam. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Quando você reage automaticamente, você se funde com a experiência. Quando você responde, você cria distância. E essa distância muda tudo. Reagir o tempo todo parece natural. Mas tem um custo muito alto. Cada vez que você reage com medo a um pensamento, você ensina ao seu cérebro que aquele pensamento é perigoso.
Cada vez que você evita uma sensação, você ensina ao seu corpo que aquela sensação deve ser temida. Cada vez que você responde impulsivamente a alguém, você reforça padrões emocionais automáticos. Isso cria ciclos. Ciclos de ansiedade. Ciclos de conflito. Ciclos de sofrimento. Na neurociência, isso está relacionado ao conceito de reforço. O cérebro aprende com repetição. Se você reage sempre da mesma forma, ele automatiza essa resposta. Mas isso também significa algo importante. Você pode treinar uma nova forma de responder. E é exatamente isso que o estoicismo propõe. Uma disciplina da mente. Não no sentido de repressão, mas no sentido de consciência. Treinar-se para observar antes de reagir. Para pausar. Para não seguir o impulso imediatamente. Isso é extremamente poderoso. E ao mesmo tempo, extremamente desconfortável no começo. Porque vai contra anos de condicionamento. Mas é nesse desconforto que acontece a mudança. Os estoicos não acreditavam em controlar emoções diretamente. Eles sabiam que emoções surgem automaticamente. Mas acreditavam que era possível treinar a relação com essas emoções. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Essa frase resume a prática estoica. Você não controla pensamentos automáticos, sensações iniciais, comportamento dos outros. Mas você pode desenvolver consciência, pausa, escolha. Na prática, isso significa sentir o impulso, sem agir imediatamente. Sentir a emoção, sem tentar eliminá-la. Observar o pensamento, sem acreditar nele automaticamente. Isso é disciplina. E também é liberdade. Existe um ponto importante que precisa ser entendido com honestidade. Não reagir, muitas vezes parece impossível. Principalmente quando o que você está sentindo não é apenas um pensamento leve ou uma situação simples, mas algo mais intenso. Ansiedade forte. Pensamentos intrusivos. Sensações físicas desconfortáveis. O coração acelerando. O peito apertando. A mente criando cenários. Nesses momentos, o impulso de reagir não parece uma escolha. Parece uma necessidade. E isso tem explicação. Quando o sistema de ameaça do cérebro é ativado, o corpo entra em estado de alerta. Esse sistema, muitas vezes chamado de resposta de luta ou fuga, foi essencial para a sobrevivência humana ao longo da evolução. Mas no mundo moderno, ele é ativado por coisas que não são perigos reais. Pensamentos, sensações internas, memórias, antecipações. E quando isso acontece, o cérebro tenta resolver. Ele quer eliminar o desconforto. E isso gera comportamentos como tentar controlar pensamentos, evitar sensações, buscar garantias, analisar excessivamente, tentar sentir melhor imediatamente. Mas aqui existe um ponto fundamental. Essas reações, apesar de parecerem úteis, muitas vezes mantêm o ciclo. Na psicologia moderna, especialmente em abordagens como a terapia cognitivo-comportamental e a terapia de exposição, isso é muito estudado. Evitar reforça o medo. Reagir reforça o padrão. Fugir ensina ao cérebro que há perigo. E isso mantém o sistema ativado. Os estoicos, de forma surpreendente, já apontavam algo muito parecido. Eles falavam sobre não se deixar levar pelas primeiras impressões. Essas primeiras impressões são exatamente esses impulsos iniciais. E a prática não é impedir que eles apareçam, mas não agir automaticamente com base neles. Isso muda tudo. Hoje sabemos que o cérebro é altamente adaptável. Isso é chamado de neuroplasticidade. Ou seja, o cérebro muda com base na forma como você responde às experiências. Quando você reage sempre com medo, fuga ou controle,
Você fortalece circuitos de ameaça. Quando você começa a permitir, observar e não reagir imediatamente, você começa a enfraquecer esses circuitos e fortalecer outros. Circuitos ligados à regulação emocional, clareza, consciência. Existe uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal. Ela está associada a funções como tomada de decisão, controle de impulsos, avaliação racional. Mas ela só entra em ação quando existe espaço. Quando há pausa. Quando você não reage imediatamente. Ou seja, não reagir não é apenas filosófico. É neurológico. Você literalmente treina seu cérebro a funcionar de forma diferente. Além disso, estudos sobre exposição mostram algo interessante. Quando você permanece em contato com uma sensação desconfortável sem fugir, o corpo aprende que aquilo não é perigoso. E com o tempo, a intensidade diminui. Isso é chamado de habituação. E é exatamente o oposto do que acontece quando reagimos com fuga. Isso se conecta diretamente com aquela ideia poderosa. Fugir reforça o medo. Permanecer enfraquece. Agora, a parte mais importante. Como aplicar isso na prática? Porque entender não é suficiente. É necessário treinar. 1. A pausa consciente. Quando perceber um impulso, pare por alguns segundos. Não precisa fazer nada. Apenas observe. Isso já cria espaço. 2. Nomear a experiência. Em vez de se fundir com o que está acontecendo, descreva. Estou tendo um pensamento. Estou sentindo ansiedade. Meu corpo está acelerado. Isso cria distância. 3. Permitir a sensação. Em vez de tentar eliminar, deixe a sensação existir. Observe onde ela está no corpo. Como ela se move. Isso reduz a luta interna. 4. Não resolver imediatamente. Nem todo pensamento precisa de resposta. Nem toda sensação precisa de ação. Muitas vezes, o melhor movimento é nenhum. 5. Exposição gradual. Se algo te causa desconforto, aproxime-se aos poucos. Permaneça. Observe. Isso fortalece o sistema emocional. 6. Relembrar o princípio estoico. Você não controla o que surge, mas pode escolher o que fazer com isso. Esse lembrete muda a direção da mente. Existe uma ideia muito forte no estoicismo. A ideia de que liberdade não é controlar o mundo. É não ser controlado por ele. Quando você reage a tudo, pensamentos controlam você. Emoções controlam você. Pessoas controlam você. Situações controlam você. Mas quando você desenvolve a capacidade de não reagir automaticamente, algo muda. Você começa a perceber que não precisa seguir cada impulso. Não precisa acreditar em cada pensamento. Não precisa responder a cada provocação. Não precisa fugir de cada sensação. E nesse espaço, surge algo raro. Clareza. Força. Tranquilidade. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque sua relação com ele mudou. E talvez esse seja o verdadeiro significado do poder de não reagir. Não é ausência de emoção. Não é frieza. Não é indiferença. É presença, consciência e liberdade interna.